Oi, oi, gente! Bem-vindos ao sexto episódio da segunda temporada do Swiftcast, o primeiro podcast sobre a cantora e compositora Taylor Swift, feito por um fansite brasileiro. Oi, oi, Loops! Oi, oi, gente! O Swiftcast é uma parceria entre o Taylor Swift Brasil, o maior e melhor portal de notícias sobre a Taylor na América Latina, e o diretor e produtor Thiago Souza, @tixverso no Instagram. Eu sou a Duda. Eu sou o Luan, e nós somos os hosts do Swiftcast. Pro episódio de hoje, nós trouxemos a Julinha, nossa ADM e também psicóloga nas horas vagas. Né, Ju? Oi, gente, bom estar de volta. No episódio de hoje, decidimos trazer 3 filmes, 3 séries e 3 livros que vocês precisam consumir antes do The Tortured Poets Department. Nós escolhemos essas obras com muito carinho e, claro, nós não escutamos o álbum ainda, nem sabemos, né, do que ele se trata verdadeiramente, apesar dos rumores e especulações, enfim. Mas fizemos essa curadoria seguindo a estética, o nome dele e o nome das músicas. Olha, e além disso, antes de começar tudo, é importante lembrar que nós não vamos trazer nada aqui deduzindo que se trata da vida da Taylor. Por favor, já basta o Twitter essa semana. E nada do que a gente vai falar aqui reflete o que ela pensa, sente ou o que ela é, tá? Dito isso, vou começar indicando a série Dickinson, que tá disponível na Apple TV ou nos drives aí da vida. Olha, sendo bem sincero com vocês, essa série Dickinson não é a melhor série que existe, não é tipo aquela coisa que você assiste, ó, que obra perfeita, maravilhosa. Mas eu acho que é um guia legal pra quem quer conhecer a história da poeta Emily Dickinson, que é a história dela na série, né? E que inclusive a Emily foi revelada em ter um parentesco com a Taylor de sexto grau recentemente. Então é uma coisa legal. Como eu falei, a série Dickinson conta a história da poeta Emily Dickinson, interpretada pela Hailey Steinfeld, e mostra a grandiosidade da obra e a vida da autora. A série debate alguns temas como a questão de gênero e sexualidade, e retrata como Emily e sua obra eram extremamente à frente do seu tempo, principalmente, né, para aquela época, o século XIX. A série é muito legal para quem quer conhecer ela como poeta e ter um gostinho da sua obra. E uma dica aqui, se vocês quiserem saber mais também sobre a Emily ou ler algum poema dela, só você jogar lá Emily Dickinson poemas no Google que você vai achar um monte, tipo, muitos mesmo. Legal. Eu gosto muito da história de Dickinson, porque é da Emily, mas não gosto muito da série. Não, sim, Mas exatamente. é uma ótima recomendação. O meu recomendação é um livro que eu gosto muito, que se chama A História Secreta, que foi escrito pela Dona Tartt. Esse é um livro que ele é um pouquinho. Talvez não todo mundo vá gostar do livro, mas ele conversa muito para mim, com que a Taylor ela traz no sentido de poesia, de literatura. Claro, como, né, vocês comentaram, a gente não sabe o que vai ser, né, o álbum, mas o título e a estética me lembrou muito. Então eu vou ler a sinopse porque eu tenho medo de falar do livro e aí dar spoiler. Então, o livro ele conta a história do Richard, que ele é da Califórnia, e ele consegue ser admitido numa faculdade que é a Hampton, que é uma universidade em Vermont, que ela é basicamente frequentada pela elite americana. E aí o Richard, ele meio que fica encantado com esse círculo de alunos, que é um círculo muito privilegiado, são alunos mais sofisticados, que estão nesse grupo de grego, que é um grupo bem exclusivo também ali na faculdade. Ele consegue entrar nesse grupo, ele ficou obcecado, e aí eles fazem várias coisas que são bizarras juntos, mas todas essas bizarrices acabam culminando numa tragédia que você vai ler e você vai descobrir o que, que é, porque eu não quero dar spoiler. Mas dentro do livro, assim, no grosso dele, eles falam muito sobre filosofia, sobre arte, sobre literatura. Então, tem essas conversas que você fica um pouco chocado, assim, também de ler. E a estética, ela é bem Dark Academia. Não sei se vocês conhecem, mas é aquela estética um pouco mais de estudos e a galera que romantiza um pouquinho para poder se tornar menos insuportável estudar. É uma estética um pouco mais fria, assim, mas eu acho Meio que combina clipe, muito. meio clipe de The Story of Us, né? Acho Sim, que o pessoal consegue visualizar. O clipe de The Story of Us é bem Dark Academia.
Isso, mas é bom, recomendo. Bom, eu nunca li, mas eu acho que eu adoro essa estética. Eu sou viciada por estética, gente. Meu terceiro sobrenome é estética, eu adoro. Então, vou botar aqui na minha listinha pra ler. Bom, a minha indicação de filme vai ser bem clichê mesmo, tá, gente? Eu sou uma pessoa clichê, eu sou uma basic girl. Porque eu vou recomendar pra vocês um dos meus filmes de romance favoritos da história. Orgulho e Preconceito, de 2005. Sim, eu sei que quase todo mundo no planeta, talvez na galáxia, tenha visto esse filme, ou não conhece ele. Mas eu não poderia não falar sobre esse longa quando o assunto é ser um poeta torturado. E aqui vai por quê. Os dois protagonistas do filme são incontestavelmente e completamente sofredores patológicos. A Elizabeth, nossa heroína, vive uma vida muito difícil para uma mulher do século XVIII, assim como era para a maioria das mulheres daquela época, principalmente as jovens, porque ela simplesmente precisa lidar com uma pressão absurda por ser a segunda filha mais velha entre 5 irmãs solteiras. A família dela vive no interior da Inglaterra e é esperado que ela se case muito bem, ou seja, com qualquer homem que seja minimamente rico, para que ela possa garantir a vida das irmãs e a dela, e dos pais que, né, são pobres. O porém é que a Lizzie não tem desejo nenhum de se casar tão cedo. Ela é muito ambiciosa, né? Assim, ela quer muito ver a vida e quer muito conhecer coisas além daquela cidadezinha pacata que ela vive. Ela possui uma personalidade muito forte e é muito obstinada. Já o nosso protagonista masculino, né, é o Sr. Darcy. Ele é um homem muito rico que chega na cidade da Elizabeth e é descrito como mesquinho, arrogante e prepotente. Eu escolhi esses dois porque esse filme, além de ser meu comfort movie, é um exemplo perfeito de quando duas pessoas que possuem defeitos acabam se encontrando e demonstrando essa química que junta paixão, orgulho, atração, raiva e aquele sentimento de precisar da pessoa, estar completamente apaixonada por ela, mas ao mesmo tempo achar que tá traindo a si mesmo, se for atrás dela, se estiver com ela, né? Isso aparece em vários estágios do filme. Ele mostra muito, né, do amor e muito do que vem com ele e do que a gente precisa abrir mão pra viver em paz com quem a gente ama. Ele tem atuações perfeitas, roteiro inacreditavelmente bem escrito. A fotografia, pra mim, é uma das mais lindas já feitas em um filme de época. Os personagens são muito cantes e o desenvolvimento é muito, muito, muito bom. Porque quando a gente acaba o filme ou acaba o livro, ele também tem um livro, né, da Jane Austen. Quando a gente acaba o filme, que é o que eu tô indicando, ou o livro, dá uma vontade tão grande da gente ter. É que naquela época, né, nem tinha isso, gente. Quer dizer, até tinha, mas era muito raro. Mas, tipo assim, tem uma saga inteira só sobre os personagens daquele filme, daquele livro, sabe? E eu amo Nossa, eu amo demais, não tem nem palavras. Então fica aí a minha indicação, minha primeira indicação de hoje, Orgulho e Preconceito. Aí esse é icônico. E é muito bom. Inclusive, Muito. esperamos que o Chess Picture seja algo nesse estilo, porque é a cara da Taylor, né? Então, enfim. Sim, sim. Enfim, a minha segunda indicação de hoje é a aclamada e muito amada série Fleabag, que vocês podem encontrar para assistir no Amazon Prime, se eu não me engano, né? No Amazon Prime. O seriado relata a vida de Fleabag, vivida pela brilhante e icônica Phoebe Waller-Bridge. Nossa, que maravilhosa. A Gênia. Fleabag é uma jovem adulta lidando com os problemas do mundo, né? As coisas que a gente vive sob o ponto de vista de uma mulher. Não ironicamente, uma mulher em crise. Na série, a personagem Fleabag não é nomeada com nome, ela não tem um nome na série, já que o termo em inglês, esse termo Fleabag, significa se referir a alguém como uma pessoa suja, uma pessoa sem moral, uma pessoa, sabe, ai, podre, nojenta. Ao longo dos 12 episódios das 2 temporadas da série, a personagem começa a debater alguns problemas como crise de relacionamento, conflitos na família, crises sexuais, batalhas profissionais e assim vai. Pra quem curte uma série de drama com bastante pitada de comédia, uma comédia bem ácida, né? E com muitos, muitos mesmo toques críticos, eu acho que Fleabag é uma ótima pedida, porque ela é uma personagem
muito mal educada, né? Ela é mal educada e ela é ácida, ela é sem noção, mas ela tem que ser assim e ponto. Porque, além de tudo, essa série tem uma reflexiva muito boa sobre solidão e como a gente se comporta como pessoa. Então, eu acho que a Fleabag, né? Se ela, ela com certeza seria uma membro do Departamento dos Poetas Torturados. Com certeza. Nossa, eu só preciso pôr um adendo aqui. A segunda temporada de Fleabag, gente, eu juro pra vocês, mudou a trajetória da minha vida. É, eu juro pra vocês. Era por causa do padre? Sim, É a do padre, a segunda. Não, mas mudou sua vida por causa do padre? Do arco Ah, dela com o tá. padre? Sim, sim, eu Sim, né? vou. Eu nunca fui. Eu nunca fui numa igreja, mas sempre que eu passo na frente, eu fico olhando pra ver se. Não, tô brincando, gente. Deus me perdoe. passando mal. Bom, o segundo livro que eu vou recomendar são Sofrimentos do Jovem Werther. Eu acho que não tem como falar sobre poetas torturados sem falar do primeiro poeta torturado da história da literatura. O livro ele foi escrito no século XVIII pelo Goethe, que também escreveu Fausto, né, que é bem famoso. E ele é um clássico, então é para quem gosta de clássicos ou também para quem quer começar a ler clássicos, porque ele não é um livro muito difícil de ler. Ele é tranquilo, assim. Eu e outras pessoas que eu já conversei, né, sobre o livro, também me falaram a mesma coisa. O livro ele fala sobre o Werther, que ele é um jovem que viaja para uma cidade pequena para cuidar dos negócios da família dele. E aí ele fica muito encantado ali pelo lugar, pela natureza. Tá tudo dando muito bem até que ele conhece a Carlota, que é uma jovem que já tá prometida em casamento pro Alberto. E aí tudo desanda assim pra ele. Então, o que era admiração vira paixão, o que era paixão acaba se tornando uma certa obsessão. E ele não consegue mais pensar em nada, ele não consegue pensar em ninguém. Tudo na vida dele se resume a Carlota. Eu lembro daquela parte de Bejeweled que a Taylor fala: Eu te fiz o meu mundo, eu te coloquei em primeiro lugar. Então, é basicamente isso que ele faz com a Carlota. E o livro, ele é contado a partir de cartas que ele encaminha para o Guilherme, que é um amigo dele. E aí ele fala sobre toda a angústia, sobre toda a tristeza, toda a desilusão que ele sente por não ter a Carlota para ele. E aí o final do livro, ele tem um desfecho trágico. Eu não sou o tipo de pessoa que eu acho que, porque o livro foi escrito há 100 anos, não existe spoiler. Eu não acho. Eu acho que se eu não li o livro, ele é novo. Então, eu não vou Fato, falar fato. exato. Mas eu preciso falar que tem um desfecho trágico porque tem gatilhos. Então, acho que é importante já deixar isso claro. Mas assim, eu recomendo muito ele. Se você já leu A Redoma de Vidro ou Uma Pequena Vida, eu acho que você consegue ler tranquilo esse livro. Tem uma frase desse livro que. Não uma frase desse livro. Tem uma frase da Taylor que se encaixa muito nesse livro, que é I love you, it's ruining my life. Eu acho que é o Werther todinho. Eu recomendo muito para que vocês conheçam o primeiro poeta torturado, sofredor que já existiu. Oh, eu amei. Nossa, é muito interessante a descrição que tu deu. Gostei. Cara, eu gosto muito, eu recomendo muito. É um clássico que vale a pena. Boa. Bom, meu segundo filme de hoje é o incomparável Retrato de uma Jovem em Chamas, da O diretora maior. Céline, o maior, da diretora Céline. Eu não sei falar sobre o nome dela, mas aí vocês procuram aí, gente. O longa francês traz Marianne, uma jovem pintora do século XVIII, que é contratada para fazer o retrato de Heloise, para que seja enviado o pretendente dela, da Heloise. Marianne precisa observar cada passo e cada expiração de Heloise para que esse quadro fique realmente bom e o futuro marido dela queira de fato se casar, né? Então ela tá fazendo esse retrato pra ser enviado para esse pretendente da Heloise. E o casamento da Heloise depende disso. Novamente, eu trago aqui a pauta de que as mulheres eram submetidas naquela época, né?
Sua maior função era casar, ter filhos e ficar em casa para cuidar desses filhos. No decorrer do filme, Marianne e Eloise, duas jovens que parecem muito solitárias, desenvolvem cumplicidade, afeto e atração uma pela outra. Elas se apaixonam e vivem aquele amor mesmo sabendo que tá fadado ao fracasso. Não porque elas não combinam, mas porque duas mulheres escolherem viver juntas era algo praticamente possível, né? Naquela época, no século XVIII. Até um tempo atrás ainda, praticamente os anos 80, né, gente? Até hoje, né, obviamente, mas hoje não é impossível. Mas até umas décadas atrás era insustentável. O que eu mais amo nesse filme é a realidade que ele nos insere e o quão cuidadoso é o olhar da diretora Celine, uma mulher que ama mulheres. No cinema nós somos retratadas principalmente por homens e para homens, né? Só agora que a gente tá tendo mais diretoras mulheres e agora eu digo, né, dos anos 2000 pra frente. Mas nunca teve. Mas não tinha nos anos 90? Tinha nos anos 90 também, Duda. Sim, claro, gente, mas pelo amor de Deus, não tem nem comparação, né? Nesse filme, eu até já ia me distanciar aqui um pouco do tema. Mas enfim, nesse filme, a honestidade e o respeito pelo corpo feminino e pela história de amor lésbica é tratada com tanto zelo e cuidado que é quase impossível não se apaixonar junto com as duas protagonistas. A fotografia é rica em detalhes, as falas são muito bem colocadas e cada elemento do filme, desde os sons que a Marianne faz ao pintar, né, com o pincel, ou a saia de Louise literalmente pegando fogo, é feito de uma maestria irretocável. Eu amo muito esse filme, claramente, e ele está disponível no Amazon Prime Video. Então, se vocês tiverem um tempinho, por favor, assistam essa obra, prestando muita atenção, porque são os detalhes que fazem ela ser o que é. Esse filme é lindo. É Eu nunca, lindo. assi- É eu nunca muito assisti, lindo. mas eu vou assistir depois da sua indicação. Que Eu realmente amo. parece muito bom, Eu muito amo. interessante. Nossa, ele é muito Uhum. poético. E você falando assim, me vem a imagem, tipo, meio que difundida do filme e dos poetas torturados, tipo, a estética, sabe? Super, Totalmente, super né? parecido. Totalmente. E as duas, o final, gente, o final é um dos finais mais lindos que eu já vi no Sim. cinema. E eu vejo muitos filmes, gente. Não vou falar que eu sou cinéfila, porque eu não quero me ofender dessa forma. Mas, mas eu vejo muitos filmes, assim. Esse o final dele é um dos mais lindos que eu já vi. Então, recomendo. A minha terceira e última indicação de série vai para as Dorameiras, já que a gente tem aqui a presidente da Dramaland, a Ju. É, Pior que é mesmo. não ironicamente, eu vou falar sobre o muito aclamado e muito famoso também drama Goblin. O drama Goblin narra a vida de Kim Shin, que é vivido pelo ator Gong Yoo, que vocês provavelmente conhecem ele pela série Round Six. Ele vive Shin, que Shin foi um general da dinastia Goryeo, que passou 3 anos fora de seu reino lutando. Logo no começo da série, né, do drama. Enfim, gente, tem muita discussão se é drama série, mas aqui eu vou falar série porque, enfim, estamos fora do nicho. Shin foi acusado de traição pelo rei após essa missão que ele estava lutando fora e foi condenado à morte com uma espada no peito. No entanto, Deus acaba salvando ele desse destino como forma de castigo por ele ter matado tanta gente, né, nessas batalhas. E Deus acaba transformando o Shin em um Goblin, que no folclore coreano é uma criatura imortal destinada a ajudar as outras pessoas pra vida toda. A única forma de quebrar essa maldição e retirar essa espada que tá no corpo dele é se casando. Shin passa por vários séculos atrás de uma noiva, até que na atualidade, né, que a série é contemporânea, ele conhece Ji Eun-tak, que é vivida pela atriz Kim Go-eun. Eun-tak é uma jovem médium que perdeu sua mãe de uma maneira bem trágica enquanto ela era muito nova. Inclusive, ela também seria levada pelo ceifador, que é interpretado pelo ator Lee Dong-wook, que ele também, o ceifador, é uma figura bem importante na trama. Mas o ceifador só não conseguiu levar a Eun-tak por conta de interferência do Shin, que ele foi lá ajudar, né? Durante a série, a Eun-tak vê vários fantasmas que dizem que o destino dela é ser a noiva de Shin, né? E esse é um dos dramas, uma das séries, né, dramas mais icônicos que já foram lançados. E é bem conhecido mesmo, é bem famosinho. E eu acho que ele traz uma reflexão
muito legal sobre como se doar pros outros em algumas situações é importante, mas até que ponto isso pode valer a sua felicidade, sabe? Até que ponto você pode ser um pathological people pleaser. Pra quem vai assistir, eu recomendo muito separar os lencinhos a partir do episódio 10 pra frente, porque, nossa, eu sinto que depois desses episódios eu saí uma pessoa diferente. E o clichê do que vocês estão pensando, porque muita gente pensa, ah, é drama, o final vai ser clichê. Esse drama não é nada clichê. E os atores são ótimos. E pra mim a melhor coisa é que vocês podem ir no aplicativo Viki de maneira legal e gratuita. Cara, o Boa. Goblin, ele é tipo, pra mim, ele é também um poeta torturado da mídia coreana, assim, porque o cara, ele ama muito ela e ele espera ela. Eu não vou dar spoiler, né? Mas ele, Sim, ele ama ela, tipo, é um amor tão bonito, assim, que você fica, caramba, isso existe? né? É muito bom, muito bom. O meu último livro que eu queria indicar é o Pintacilgo, que é da mesma autora de A História Secreta. Esse é um livro que ele tem mais ou menos 730 páginas, então é um pouquinho mais do que, né, geralmente muitas pessoas acham aceitável, mas é uma história muito boa, que flui muito bem. Ela conta a história do Theo, que o Theo, pra mim, ele também é um poeta torturado desde pequenininho, porque quando ele tinha 13 anos, ele estava com a mãe no Museu de Artes de Nova York, quando acontece um atentado terrorista e, bom, a mãe dele acaba morrendo e a tragédia acaba mudando a vida dele completamente, né? Com as pessoas que ele mora, os lugares onde ele frequenta, tudo muda. E aí ele vai nesse caminho de sofrimento, de culpa, de reinvenção, de redenção. E aí, em meio a tudo isso, tudo que ele passa na vida, a gente vê ele em vários momentos da vida, a gente vê que ele também se apega nos momentos difíceis a um pequeno resquício daquele dia, que foi uma pintura de um passarinho que ele acabou roubando enquanto ele estava ali no museu. Então, ele estava no museu, ele acabou pegando o quadro quando ele estava saindo, né, depois do atentado, e ele fica com esse quadro para a vida inteira. E durante o livro a gente vê como ele acaba se conectando com essa obra de arte e com o pintor da obra de arte que existiu também, a história dele também é verdadeira, e fala muito sobre como ele utiliza a arte para, de certa forma, entender os próprios sentimentos. A partir daquele quadro, ele entende um pouco do que ele estava sentindo e um pouco da culpa, um pouco do luto, um pouco da morte, até em questão do amor também, que é um tópico bastante presente aqui. Então, a forma como o Theo ele analisa as situações, como ele lida com as situações, é uma forma um pouco poética e um pouco melancólica também. Eu acho que isso conversa muito pelo o que eu imagino que seja. É muito engraçado falar dos poetas torturados, porque a gente não sabe muita coisa. Mas pelo que eu imagino que seja, pela estética, me parece que faz muito sentido. Então, é um livro que ele também tem essa estética um pouco mais acadêmica que eu comentei. O Theo, ele fala muito sobre arte, sobre literatura, sobre poesia. E para quem gosta desse tipo de assunto, eu acho que vale muito a pena. E também como esses assuntos conversam com os nossos próprios sentimentos. Amei. Nossa, que parece ser muito profundo. Parece ser muito intenso. É muito bom. Ah, e só um disclaimer. Não assistam um filme. O filme é horrível. É péssimo. Leiam um livro. Boa, boa. O terceiro filme que eu vou indicar hoje é After. Não, Zora, gente. Nossa. Tô zoando. O terceiro filme que eu vou indicar hoje, na verdade, é Lady Bird. É genial, Greta Gerwig. Eu tava Queen. pensando em outro filme de época pra trazer pra vocês, mas eu escolhi Lady Bird, Bird,
Ao invés disso, porque pra mim esse filme traduz muitas coisas que nós, jovens de hoje, sentimos e passamos. Temos a personagem principal, a Christine, que é completamente rejeitada pela mãe. Não tem outra forma de falar sobre a relação das duas sem usar essa palavra, que até parece bem forte. O maior sonho dela é se ver livre daquela cidade. E me lembra muito de You're on Your Own Kid, porque Christine está de fato sozinha e pode contar apenas com ela, né? Ela não tem aquela figura materna que normalmente as pessoas, né, nós temos, e enfim, a gente cresce tendo. Esse filme ele é absurdamente bem escrito e bem dirigido. Ele nos mostra uma adolescente no processo de amadurecimento em um ambiente totalmente tóxico e muito lascivo. Deixa a gente pensando em como tantas mulheres acabam virando mães sem absolutamente nenhuma condição de ser mãe. E muito disso vem atrelado ao papel que nós mulheres precisamos cumprir, né, perante a sociedade. Até hoje, 2024. As coisas que a gente ouve, o que a gente lê na internet estão repletas de preconceito e uma falsa moralidade absurda. Quando eu assisti Lady Bird pela primeira vez, foi isso que me veio à cabeça, como nós mulheres somos obrigadas a sermos X coisas na nossa vida, e isso acaba prejudicando nossa sanidade mental e, consequentemente, a sanidade dos nossos filhos. Claro que sempre temos uma escolha a fazer, né, pessoal? Algumas acabam se tornando mães de merda, porque tiveram mães de merda que foram obrigadas a serem mães, e outras tiram dessa experiência algo bom, como não repetir o erro. Minha parte preferida desse filme é a sensibilidade da Greta Gerwig ao retratar uma adolescente incompreendida, que normalmente nessas adolescentes são feitas e vão para as telas do cinema ou das séries, enfim, com desprezo ou uma falta de compreensão pelo sentimento que as jovens ou os jovens sentem, né? Acaba gerando no espectador, aquela pessoa que nós que assistimos, uma sensação de, mas ela é tão chata, adolescente tudo chato, que problema pequeno, problema de merda, é só superar, sabe? Isso acaba, quando uma adolescente não é retratada com cuidado, esse sentimento acaba surgindo em quem assiste. E eu também posso entender isso, porque eu também já me vi pensando esse tipo de coisa. Porque falta uma identificação, enfim, falta um cuidado, um zelo. Então, fica aí a minha sugestão de poeta torturada sobre uma poeta torturada para poetas torturados. Eu acho que a Lady Bird totalmente se encaixa nessa estética e é uma coisa contemporânea, né? Se passa nos dias de hoje. E, enfim, eu amo esse filme, eu acho ele genial, eu acho a Greta genial. E, nossa, fica aí. Tenho certeza que Assistam. foi a Lady Bird que escreveu I Can Fix Him, No Really I Can. Certeza. Esse filme é muito bom mesmo. Muito bom. Bom, gente, essa foi a nossa curadoria, e eu acho que é safe dizer que todas as obras são muito bem feitas e escritas. Então, quem está aí no Spotify, ouvindo a gente pelo Spotify, volta aqui embaixo. Qual foi a sua indicação favorita entre as opções do que a gente falou aqui? E responde a nossa pergunta. Qual é seu filme, série ou livro favorito? E a gente vai ficando por aqui hoje, o episódio foi curtinho, então muito obrigada por acompanhar a gente, interagirem nas redes sociais com os nossos conteúdos, é muito importante e significa muito para todos nós. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece no Mundinho Swift. Nosso arroba é TaylorSwiftBR no Twitter e no Instagram, arroba SwiftCast dedicado a esse projeto lá no Instagram e arroba TaylorSwiftBra no Telegram. O Swiftcast é produzido e dirigido pelo Thiago Souza, @tixverso no Instagram. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, Tchau, gente. gente. Obrigada. Tchau. Beijo.